queridos! Olá, tudo bem? Bom, como eu havia conversado com vocês antes, esse conteúdo de números quânticos ele é uma ramificação do estudo sobre o átomo, sobre a distribuição eletrônica, mais aprofundado, diga-se de passagem, e que pouquíssimas provas cobram nas suas questões, né? Então são só provas mais, como posso dizer, com contexto mais duro, questões mais profundas, tipo ITA, IME, SpaceX, AMAN, que são provas mais complicadas, mas como posso traduzir isso em palavras para vocês? Provas que são bastante burocráticas e não cobram contextos e sim conhecimento direto, bastante profundo, bastante duro, química dura, como a gente chama. Então, para as provas mais populares, assim, nesse circuito Enem, URGS, UFSC, é muito improvável que vocês encontrem qualquer inferência sobre isso. Por isso, por este motivo, optei por não demandar tempo físico dos nossos encontros semanais com uma aula sobre números quânticos e sim deixá-la em vídeo, num videozinho curtinho, sobre o que é, do que se trata e como a gente consegue interpretar estes números para entender como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo. Então, vamos direto ao assunto, o que são os números quânticos? Os números quânticos, em pouquíssimas palavras, são coordenadas das posições do elétron. Para o leitor entendedor destes números quânticos, quando o leitor lê 4 números fornecidos sobre um átomo, ele consegue entender exatamente quais são os orbitais atômicos deste átomo, né, e como eles estão dispostos. Por exemplo, ele consegue saber, vou mostrar aqui para você, ó, em quais desses orbitais que você vê aqui na figura os elétrons se encontram, só com a leitura de 4 simples números. Por isso o nome é números quânticos, né? Então você vai ler 4 números efetivamente e a partir da leitura destes 4 números você vai conseguir enxergar exatamente isso que você está vendo nessa figura aqui. Ok? Então, qual a diferença entre números quânticos e o diagrama de Pauling? São coisas bem diferentes. O diagrama de Pauling ele vai informar para você toda a distribuição dos elétrons nos seus níveis e subníveis, ou seja, nos seus orbitais. E os números quânticos condizem com uma forma mais direta para que você defina onde os elétrons de maior energia estão e a partir dos elétrons de maior energia você descobrir toda a constituição eletrônica do elemento. Certo? Então, em poucas palavras, o diagrama de Pauling é extremamente completo, bastante amplo, só que os números quânticos, mesmo sendo mais restritos, eles vão te dar algumas informações um pouco mais pontuais, um pouco mais precisas sobre os elétrons. Por exemplo, eu vou me fazer entender, talvez se a minha narrativa não tenha ficado muito clara, agora você vai entender com o simulador que eu vou mostrar aqui para você. Ó, quando você usa o diagrama de Pauling, você sabe que o elétron pode ficar nesse orbital, que é o orbital 1s, S de Sharp, né? Pode ficar nos orbitais P, que são os orbitais do subnível principal, né? Por isso que é P. Só que o número quântico ele vai te dizer se os elétrons estão no PZ, no PY ou no PX. Exatamente desse jeito. Bem como no D. Né? A partir da distribuição eletrônica de Pauling, você sabe que elétrons podem ocupar o orbital D. Entretanto, com os números quânticos, você sabe se ele vai estar exatamente aqui, no orbital dZ2, né? O Z2 é ótimo, Z ao quadrado, desculpa. Se você vai ter nesses orbitais, no D, no X e no Y, X e no Z, e assim por diante. Tá? Então, os números quânticos permitem a você que você veja exatamente onde os elétrons estarão a partir da leitura de 4 simples números. Portanto, o que são esses números? Vamos entendê-los? Vamos lá. Os números eles vão ser inferências aos níveis e subníveis vistos por Bohr e Pauling, posteriormente organizados por Pauling, com um pouquinho mais de profundidade. Então a gente vai começar com o número quântico principal, que a gente simboliza como N. Você vê aqui no livro, ó, N. Esse é o principal, é o que indica o tamanho do orbital, como a gente já conversou antes. Se vai ser uma bolinha pequena, uma bolinha grande, se vai ser um alter pequeno, um alter grande. Como assim? Não entendi. Ó, aqui essa figura ela é perfeita para mostrar isso para você. O número quântico principal vai informar o tamanho do orbital. Se tem elétrons no orbital S, você pode ter no orbital 1s, que vai ser 1 pequenininho, 2 maior, 3 maior ainda, até o 7, que seria o maior orbital S que você tem. Então, em poucas palavras, o número quântico principal indicará o tamanho do orbital, como já conversamos antes.
Os números quânticos principais correspondem aos níveis de energia. E estes, repito, indicam o tamanho dos orbitais. Então você fará o seguinte: quando você tem elétrons na primeira camada, as camadas de Bohr, você diz que você tem elétrons no número quântico principal 1. Se tem na camada L, 2, M, 3, N4, O5, P6 e Q7. Eu acredito que vocês tenham percebido que não tem nada de novidade no número quântico principal, ou seja, algo que a gente já viu até, que é nada mais que a representação das camadas a partir de números, ou seja, de níveis. Aliás, o símbolo N serve para que você associe, inclusive, a palavra nível. Vem de nível essa expressão do número quântico principal. Então, esse é o seu primeiro número quântico principal. Tudo bem? Então, se você tem elétrons, repito, na camada K, você simboliza ele com N, igual a 1. Se tem elétrons na camada L, N igual a 2. E assim consecutivamente até o N igual a 7. O número quântico secundário é o número quântico correspondente ao subnível do elétron, ou seja, onde o elétron se encontra, em qual orbital ou subnível ele se encontra. Se é no S, se é no P, se é no D ou se é no F. É muito interessante salientar que o nome desse conteúdo é números quânticos. Então a gente tenta traduzir tudo que é simbolizado com letras, como por exemplo as camadas, em números, os subníveis em números. Então, por exemplo, se você tiver um elétron no orbital S ou subnível S, a gente diz que ele está no número quântico secundário 0. Tudo bem? Então, como nossa proposta aqui em números quânticos é traduzir todas as representações de letras em números, se houver elétrons no subnível S, a gente simboliza com 0. Então, eu vou escrever para o leitor de números quânticos, ou seja, a pessoa que está lendo os números quânticos de um átomo, o subnível em um número. Portanto, se eu escrever para o número quântico secundário, que a gente chama de L, 0, o leitor entende. Ah, então são elétrons que estão no subnível S. Se eu escrever como número quântico secundário para um leitor 1, o leitor vai entender. Ah, é porque tem elétrons no orbital ou subnível P. O D a gente simboliza como 2 e o F como 3. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo é o número quântico magnético. O número quântico magnético ele é o mais, como posso dizer para vocês, talvez o mais preciso de todos, porque ele se propõe a identificar para o leitor em qual dos orbitais P, S, P, D e F o elétron está. Como assim? Não entendi. Não tem só um orbital P, D e F? Não. Ó, você acabou de ver. O S, ok, tem só um, porque é uma esfera. Mas se ele estiver no orbital P, qual orbital ele vai estar? Ele vai estar em qual eixo? No Z, no PY ou no PX? Então, o número quântico terciário, ou o número quântico magnético, como a gente chama também, o nome oficial, o símbolo é ML, não é? É o símbolo de número quântico magnético. Vai indicar para você em qual eixo o elétron está. Essa talvez seja a parte mais difícil dos números quânticos no primeiro momento. E para isso é interessante que você saiba de uma informação. Os químicos e físicos perceberam que é possível que, no máximo, 2 elétrons ocupem cada eixo. No máximo. Então, por exemplo, como assim cada eixo? Eixo do gráfico tridimensional. Não entendo quando tu fala. Eu vou te ajudar. Ó, esse aqui é o eixo Z, tá vendo ali em cima? O X e o Y ali atrás. Então, esses são os eixos. Quando você tem elétrons no orbital S, não tem escapatória, porque é uma esfera, então ela preenche todos os eixos, ok? Portanto, 2 elétrons no máximo podem ocupar essa zona, o orbital S. Agora, no P, você pode ter, no máximo, 2 elétrons ocupando esse eixo Z, 2 elétrons ocupando esse eixo Y e 2 elétrons ocupando esse eixo X. Totalizando, vamos supor que você tem um átomo que preenche todos os orbitais aqui, ou seja, tem elétrons em todos os orbitais, você vai ter 2 no PX, 2 no PY, 2 no PZ. Totalizando 2 no PZ,
mais 2 no PY, mais 2 no PX, 6 elétrons ao total. Não entendi. Calma, querido. 2 aqui, mais 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui. Ou seja, nos orbitais P, cabem no máximo 6 elétrons. 2 em cada um desses eixos. Tudo bem? Então, 2 neste, de novo, ó, 2 neste aqui, 2 neste e 2 neste. Tudo bem? Tá, e aí no D, como é que fica? Bom, no D você pode ter 10 elétrons, porque você pode ter, no máximo, 2 elétrons ocupando essa área que está desenhada aqui, nessa região. Tudo bem? Não pode passar de 2. 2 ocupando essa região aqui. 2 ocupando esta região. 2 ocupando esta região. E 2 ocupando essa região. Então, se você somar 2 mais 2 desta, mais 2 desta, mais 2 desta, mais 2 desta, você pode ter 10 elétrons nos orbitais D. E no F são 14, né? 2 nesta região, 2 nesta aqui, 2 nesta aqui, 2 nesta aqui, 2 nesta, 2 nesta e 2 nesta. Tudo bem? Então, evidentemente, o orbital F é o mais complexo, como você pode ver, ele é bem complicado, mas se você somar todos, você vai ter 14 elétrons nos orbitais F, e se você tiver um átomo completamente preenchido, ó, ele é tão complexo que nem o simulador aguentou. Agora vai, olha só que esse seria seu átomo, olha que coisa maravilhosa. Tá vendo aí? Então, vamos lá. Como eu simbolizo isso? É bem fácil. Você simboliza da seguinte forma. Assim, ó. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui que, ó, foi tão complexo que até o tablet deu uma baixa aqui. Nós fazemos o seguinte, a gente coloca quadradinhos para representar aqueles eixos, porque ficaria muito difícil desenhá-los, como você bem viu, ele é bem complexo. Então, no S, você desenha um quadradinho assim. E para representar o eixo, a gente começa usando o número 0. Porque lembra que é números quânticos, então tudo tem que ser representado com números. Então você coloca assim, ó, 0, esse é o 0. Tá vendo? No quadrado S, ou seja, no 0, cabem 2 elétrons apenas. Tudo bem? Então você pode colocar 2 elétrons que você simboliza com essas flechinhas para cima e para baixo, que eu já vou explicar para você o que é. Tudo bem? Então, no S cabem no máximo 2 elétrons, ou seja, em cada quadradinho, sendo que o quadradinho representa aqueles orbitais que eu mostrei para você agora, todos aqueles balõezinhos e tal, nos S você vai ter só 2 elétrons cabíveis, nada mais. Agora, no P, você pode ter no máximo 6. 2 elétrons podem ocupar aqui esse primeiro orbital, que representa, por exemplo, ali ó, o PZ. Lembra do PZ? Não lembro? Calma, eu te mostro, não precisa ficar preocupado. Ó. Vamos voltar para o P. Esse primeiro quadradinho que a gente simboliza como menos 1 corresponde, por exemplo, ao PZ. O menos 2, ou 0, desculpa, perdão, corresponderia ao PY. Então, ao invés de desenhar isso aqui, que é difícil de desenhar, super complexo, eu escrevo 0, indicando que aquele quadradinho que tem o número 0, simbolizado como 0, é o quadradinho correspondente a esse orbital aqui, que mostra para o leitor que os elétrons estão aqui. E o mais 1 corresponderia a esse aqui, que é o PX. Tá vendo? Então seria ó, PZ, esse aqui seria ó, o PY e esse seria o PX. Viu só? Daí você representa com menos 1, 0 e mais 1. Desse jeito, como o professor mostrou. Como é que eu completo isso? Não entendi. É bem fácil, pessoal. Ó, você vai completando com os elétrons. Existe uma regra chamada de regra de Und, que diz que é o seguinte, você deve semi-preencher primeiro os orbitais e depois preenchê-los totalmente. Ou seja, se você tem 2 elétrons, você coloca primeiro um elétron aqui, depois um elétron no outro quadradinho, depois um elétron no outro quadradinho, e aí depois você vai... Desculpa, 2, né? Você colocaria só mais um aqui. Tá? Agora vamos supor que eu tenha 4. Como é que eu faço? Aí você vai colocar mais um elétron aqui. Lembrando que essa flechinha para cima indica o elétron, tudo bem? Aí você colocaria mais um aqui, tá vendo? Isso indicaria que esse orbital aqui, que é o PZ,
Ou seja, vamos voltar para cá, ó, o PZ está completo. Esse átomo que eu fiz, ó, ele tem elétrons em todos os orbitais. Somente o PZ estaria completo. Teria 2 elétrons. No PY teria 1 e no PX teria 1 também. Tudo bem? No 0 você colocaria mais um elétron se quisesse continuar. E aqui no mais um elétron, totalizando 6 elétrons nesses orbitais. Ah, mas é muito difícil, muito ruim a tua explicação, não entendi nada. Querido, em suma eu disse para você que ao invés de nós desenharmos aqueles orbitais, que são aqueles desenhos ali do simulador que eu te mostrei, super complexos, nós simbolizamos eles com quadradinhos, esses quadradinhos que você está vendo. Tá vendo? Então, ó, ao invés de fazer aquele círculo do PS, eu faço um quadradinho e coloco 0. Porque o intuito é representar tudo, ou seja, escrever tudo com números. Depois, ao invés de desenhar aqueles halteres, aqueles balõezinhos que eu te mostrei do P, eu faço 3 quadradinhos, ó, indicando cada um dos possíveis eixos onde eu terei elétrons no P. No D eu faço 5 quadradinhos, você pode ver, cada quadradinho desse aqui corresponde a um eixo do D. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Cada uma dessas coisas super complexas que eu desenhei aqui eu represento com um quadrado. E aí eu coloco o número nesses quadrados para que eu entenda pelo número onde o elétron se encontra. Então é legal, assim, uma dica que eu aprendi no colégio, quando na minha época isso tinha no colégio, né? E a gente tinha que fazer isso no colégio, você faz 4 quadrados com 0 aqui e vai completando a esquerda e a direita, porque você sempre vai ter valores que te permitem ter a mesma quantidade nos dois lados, né, de orbitais. Ah, não entendi nada que tu falou. Calma, querido. Ó, você pega S, aí você coloca um quadradinho no S. No P terá 3 quadradinhos, porque cada quadradinho compreende ou comporta 2 elétrons. Então você coloca 3 quadradinhos, tá vendo? Aí você coloca um à esquerda e um à direita. O à esquerda você escreve com -1 e o à direita você escreve mais 1. No D, é muito difícil, não estou entendendo. Calma, querido. O D comporta 10 elétrons. Bom, como a gente representa aqueles orbitais super difíceis do D com quadradinhos, e em cada quadradinho cabe 2 elétrons, a gente vai fazer um quadrado no centro, que a gente vai chamar de 0, e os que ficam à direita a gente coloca valores positivos, como você está vendo. Aqui, tá vendo? Aí você coloca 2 à direita e coloca mais 2 à esquerda. Assim. Ah, mas não dá para entender nada. Como não, querido? Olha só, não são 5 quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Cada um deles vai comportar 2 elétrons, logo, 2 elétrons em cada um destes vai te dar um total de 10. Então, quando tu escreve assim, ó, que, olha só, o leitor vê que tem elétron no -2, no orbital D -2, ou seja, no número quântico secundário 2, tá vendo? E no número quântico magnético -2, ele entende que tem elétrons exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para ti o D de novo. Exatamente aqui. Então, olha que difícil é de desenhar isso aqui. Por que eu vou desenhar isso aqui se eu posso fazer um quadradinho para representar? Entende? Então, quando você escreve, por exemplo, número quântico magnético, que é o ml, -2, o leitor, quem domina a técnica, consegue enxergar que tem elétrons exatamente aqui. Tudo bem? E no F, como é que você faz? No F você faz 7 quadradinhos. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. 7 quadradinhos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada um destes quadradinhos corresponde a estes 7 orbitais aqui que eu estou mostrando para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, aí você começa numerando assim. Você pega o central, bem do meio, e bota 0. E aí você começa, ó, o primeiro à esquerda é o -1, o segundo é o -2 e o terceiro é -3. E os à direita, +1, +2 e +3. Por que é assim? Bom, pessoal, é que os químicos inventaram essa regra para que com 4 simples números, o leitor que domina a regra, ele entenda onde o elétron está, em qual daqueles orbitais o elétron se encontra. E quantos orbitais ao total você tem? É só contar o número de quadradinhos, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orbitais ao total. É muito orbital, né? Então, com o número você consegue descobrir isso. De novo, eu vou chamar a atenção para uma coisa bem fácil, que é a regra de Undy. A regrinha de Undy mostra a regra de preenchimento dos orbitais. E por que o preenchimento é com essa flechinha para cima ou para baixo, né? Eu vou explicar para você. A flechinha indica o sentido do elétron. E a gente sabe que todo campo elétrico gera um campo magnético. Tudo bem? Campos elétricos geram campos magnéticos. E os campos elétricos geram sempre campos magnéticos perpendiculares. É a popular regra da mão direita. Lembra da física? Ó, se você pega o dedão assim, vou fazer uma mão, tá? Olha que horror. Essa é a minha mão. Ó, tá aqui uma mão que uma criança faria obviamente melhor. Quando você aponta assim o dedão para cima, o dedão indica o sentido da corrente elétrica. Se houver uma corrente elétrica aqui para cima desse jeito, tá vendo? O campo magnético ele vai acontecer de forma sempre perpendicular, como você pode ver aqui no desenho que está muito melhor representado. Certo? Então todo o campo elétrico gera um campo magnético, vem lá das equações de Maxwell e tal. Então por que eu estou falando isso para você? Bom, porque quando um elétron ele está num sentido para cima, por exemplo, ele está correndo para cima, ele vai gerar um campo magnético no sentido, ó, usando a regrinha da mão direita, anti-horário. Tá vendo? Agora, se você tiver um elétron correndo para baixo, aponta o dedão para baixo aí, você vai ter um campo magnético no sentido horário. Quando você tem campos magnéticos em sentidos opostos, é como se você tivesse um norte e um sul, não é? Magnéticos, ou seja, você tem um ímã. Então, dois elétrons, um elétron correndo para cima e um elétron correndo para baixo, podem gerar campos magnéticos de atração. Então, eles vão acabar se atraindo e acabam ficando essa explicação pela qual você pode colocar dois elétrons nesses quadradinhos aqui. Você consegue ter dois elétrons nesses quadradinhos porque um pode estar andando para cima, digamos assim, no sentido para cima, e o outro pode estar no sentido para baixo. Então eles conseguem ocupar os mesmos lugares ou as mesmas zonas que nós chamamos de orbitais na química. Tudo bem? Então você vai representar como? Você representa com essas flechas para cima e para baixo, e onde entram os números e como se chama esse número? Esse é o número quântico do spin de giro mesmo, né? E você simboliza com ms, tudo bem? Ele vai ser mais meio quando ele está para cima e menos meio quando ele está para baixo. Ah, mas por que usaram meio? Ué, porque meio mais meio dá um inteiro, entende? Então ele ocuparia um orbital inteiro. Dois elétrons ocupam um orbital inteiro. Bah, não entendi, péssima explicação. Ó, vou me esforçar, querido. Por exemplo, vamos supor que você comece a distribuir elétrons aqui. Vamos distribuir elétrons, tá? Então eu tenho um número infinito de elétrons, eu vou distribuir em todos os orbitais. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. A gente começa pelo S, ó, 1, 2. Um para cima e um para baixo. Vamos começar agora pelo P. Como é que ficaria? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a regra de Undy. Ou seja, você nunca pode preencher primeiro um orbital sem ter semi-preenchido os outros. Bah, não entendi. Tá, vamos supor que você tenha 10 elétrons agora na mão. Como é que você vai distribuir 10 elétrons aqui nesse orbital P? Esse aqui, ó. Vamos lá? Ah, é fácil. Bota assim, ó. 1, 2. Tá errado. Undy disse que isso não acontece. Undy disse que primeiro os elétrons ocupam os orbitais, semi-preenchendo-os, e depois os completa. Por quê? Mesmo que elétrons correndo em sentidos opostos gerem campos magnéticos de atração, elétron é negativo, eles também vão gerar campos magnéticos de repulsão, porque eles não param, eles estão sempre em movimento. E até isso é um conhecimento mais profundo, que não é o foco da nossa aula hoje, que são os HOMO e LUMO, né? Que são os Lowest Orbital Molecular Energy,
of energy, ou seja, são os orbitais de mais alta energia e mais baixa no caso, e os HOMO, né, que são os de highest orbital molecular energy, ou seja, os maiores orbitais moleculares de energia. Então, quando eles ficam juntinhos, você vai ter um grande orbital de energia. Quando eles ficam correndo em sentidos semelhantes, você vai ter um baixo orbital de energia, que é o LUMO. Ok? Então, a gente não vai entrar nesse mérito agora, não diz respeito à nossa aula, isso é algo mais profundo, você pode fazer aí química para desenvolver esse conhecimento. A gente está aprendendo agora apenas a preencher os orbitais de acordo com a regrinha de Undy. E o professor te falou, por que eu não posso colocar dois elétrons juntos? Porque eles precisam de espaço, eles são elétrons, são negativos. Então, se você tiver elétrons, você distribui assim, ó. Primeiro você semi-preenche os orbitais dessa maneira, depois você preenche por completo os orbitais desta forma. Ok? Não entendi ainda. Tá, então vamos distribuir 14 elétrons agora no F. Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos para o resto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fica desse jeito. Tudo bem? Então, queridos, basicamente é isso. Vamos recordar? São 4 números quânticos. O principal, que diz respeito ao nível. O secundário, que diz respeito ao subnível, onde você escreve com 0, 1, 2 e 3. O magnético, que diz respeito ao orbital atômico, onde está exatamente, que você começa com 0 no orbital central, os que ficam à direita você agrega valores negativos, e os que ficam à direita, positivos, perdão, e os que ficam à esquerda, valores negativos, como o professor fez. E quando a setinha do elétron está para cima, você escreve mais 1. Quando está para baixo, menos 1 no número quântico do spin. Bah, mas é muito complicado isso, meu Deus, não entendi nada, é uma sucessão de desinformações, é muito difícil. Na verdade é uma barbata, muito fácil mesmo. Pratique, estuda isso. Não, querido, eu vou te mostrar na prática agora como é fácil. Só que para você entender direitinho como é fácil, é interessante que você saiba qual é o orbital que eu vou escolher para representar esses números. Porque, por exemplo, um átomo pode ter vários elétrons, então eu não vou representar os números quânticos para todos os elétrons. Eu vou usar sempre os mais energéticos ou os orbitais de maior energia para representar isso. Tudo bem? Não tá nada bem porque eu não estou entendendo nada. Tá, querido, olha só, vamos lá, vamos colocar um pouquinho de amor nesse coração, boa vontade e vamos lá. Eu vou mostrar para ti aqui na página seguinte do nosso livro como vai funcionar isso, você vai ver que vai dar tudo certo, ok? Vamos lá. Vamos supor que eu distribuo os elétrons do sódio. Aqui está o exemplo, ok? Sódio, ele tem 11 elétrons. Como eu distribuo estes 11 elétrons? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Onde entram os números quânticos? Aqui, ó. Você vai fazer quadradinhos para cada um destes orbitais. Por exemplo, o orbital S é um orbital que comporta apenas 2 elétrons. Então você vai fazer um quadradinho só para o S. Assim como o 2s, cabem apenas 2 elétrons. Desse jeito. Já no 2p, como você pode ver, ó, cabem 6 elétrons. Então você coloca 3 quadradinhos. Lembra? Ó, esse aqui é o P0, P-1 e esse é o P mais 1. E por último, 3s, cabem 2 elétrons. Então você coloca aqui o 3s. Como ficariam os números quânticos do sódio que você tem aqui? Quando a gente começa a distribuir os elétrons do sódio, a gente faz assim, ó. 1, 2, porque os primeiros elétrons ficam no orbital 1s. Vamos para o orbital 2s, tem 2 elétrons. 1, 2, pronto, orbitais 2s. Agora no P. No P o sódio tem 6 elétrons, dá para ver aqui, ó, 6 elétrons. Então a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ainda falta 1. E este último é o que vai definir os números quânticos do sódio. Vamos lá? No 3s ele tem apenas 1 elétron. Então a gente coloca aqui, ó, 1.
Então, é a partir desse elétron aqui que eu vou escrever os números quânticos do sódio. Quer ver? São 3 números quânticos. 4, desculpa. O N, o L, o Ml e o Ms. O N indica o nível. Então, como esse elétron está no nível 3, você vai escrever 3. Não foi tão difícil assim, né? Ó, qual é o subnível em que esse elétron aqui se encontra? Ah, é no S. Tá, então vou passar para a página anterior para a gente ver. Como é que eu simbolizo o S? Ó, subnível S. S eu simbolizo com o número 0. Tá, então vem aqui e eu escrevo 0. Tá, e o Ml? O que eu represento no Ml? O Ml é o número quântico magnético, indica qual é o eixo em que o elétron está. Tá, e ele está no S, né? Tá, e o S? Como o S comporta só 2 elétrons, a gente simboliza o quadradinho do S com o número quântico 0. Então ele vai ser 0. 0. E ele está para cima ou está para baixo? Ah, está para cima. Tá, como é que eu sei que está para cima? Não entendi. O primeiro, por convenção, você sempre coloca para cima. E aí você preenche o orbital com outro elétron apontando para baixo. Então, como ele está para cima, você escreve mais um meio. Então, para o leitor que vê 300 e meio, ele vai entender exatamente como o sódio é. Ok? Não entendi, achei horrível. Tá. Eu vou passar aqui então para o lado, vamos tentar fazer um outro exemplo do zero para ver se eu consigo melhorar a minha explicação, ver se eu me faço entender, ok? Vamos pegar o carbono, que ele é super popular. Bom, vamos fazer juntos a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Ok? Bom, vocês devem ter percebido que aqui a gente tem 3 orbitais. 1, 2, 3. Esses são os 3 orbitais que eu tenho aqui para o carbono. O orbital 1s, o 2s e o 2p. Eu vou começar um por um. Vamos começar aqui com os orbitais 1s. Como é que eu simbolizo o orbital 1s? Vou fazer um quadrado, representando aqui o orbital 1s, assim. Fechou? Tá aí o quadradinho. Eu vou escrever embaixo para você 1s. Quantos elétrons tem no 1s? 2. Então vem aqui e coloca, ó, 1, 2. Tudo bem? Tá, agora vamos para o 2s. 2s. Orbital 2s. Vou até colocar uma cor diferente aqui para a gente melhorar, ficar mais didático. Pronto, botamos verdinho. Tá, ó, no 2s você vai fazer aqui. Fiz o meu quadradinho, tá bom? 2s. Quantos elétrons ele tem no 2s? Ah, ele tem 2. Tá, então vem aqui e vou colocar 2. 1, 2. Acabou? Ainda não. Tá, então vamos para o próximo. Ah, mas o próximo é o 2p. Muito bem. Quantos elétrons cabem no 2p? Ah, o 2p já é maior. O 2p vai ter 3 quadradinhos. Então eu vou desenhar 3 quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Viu só? 2p. Esse aqui, ó, o primeiro, eu vou chamar de menos 1, porque eu preciso dar coordenadas, eu preciso dar os números quânticos para o leitor. Então eu tenho que formar tudo em números. Esse aqui primeiro é o menos 1, né? Lembra disso? Ó? Menos 1. Esse aqui é o 0 e esse aqui é o mais 1. Tudo bem? Representando, obviamente, vou até apagar esse 2p, vou escrever mais para baixo para você aqui. 2p. Ó, representando que tem elétrons no PZ, no PX, ou PY, tanto faz, e aqui o outro é no PX. Tudo bem? Tá, quantos elétrons ele tem no 2p? Só 2. Então vamos distribuir os 2 elétrons do carbono. 1, 2. Tá, mas e qual é o elétron mais energético, o último elétron que eu botei? É esse aqui. Então é esse que eu vou usar para representar os números quânticos do carbono. Tá, como assim? Ainda tá muito difícil, não estou entendendo. Vamos colocar aqui do lado os números quânticos do carbono. Ele tem o N, que é o principal. Ele tem o L, desculpa, que é o secundário.
Esse secundário também pode ser chamado de azimutal, é um nome muito velho, assim, não é mais muito conhecido, tá? Antigamente ele era chamado de azimute ou azimutal. Hoje em dia é só secundário mesmo. Depois tem aqui o magnético, que é o ML, que indica a casinha, né, o lugar, qual o quadradinho que eu botei o último elétron. E para finalizar o spin, que é o MS. Vamos um por um. O primeiro é muito mais fácil, né? O primeiro é o nível. Qual é o nível em que eu coloquei o último elétron do carbono? Ah, foi o 2. Então vou escrever 2. Qual é o orbital? É o S, o P, o D, o F? Ah, foi no P. Ele está no P. Como é que eu simbolizo o P? Ah, deu um branco. Calma, vou te mostrar. Ó, P a gente simboliza com 1, tá vendo? Esse é o número que você usa para o P. Aí eu coloco aqui, ó, 1. P é 1. Ok? Então esse número 1, vou colocar entre parênteses aqui, ó, indica que corresponde ao subnível P. Esse número 2 indica que corresponde à camada L. Entende? Eu vou apagar, tá, pessoal? Porque é interessante que você se acostume com os números. Agora o ML, em qual quadradinho que eu coloquei? Mas eu não entendo esse negócio de quadradinho. Calma, querido, respira fundo. O último elétron foi no quadradinho menos 1, foi no quadradinho mais 1 ou foi no quadradinho 0? Ah, foi no 0, tá escrito 0 ali, não precisa gritar, eu entendi. Calma, então você bota 0. Só isso. 0, 0, assim, fechou? Agora, o MS, que é o último, ele vai me informar. E aí, ele foi para cima ou para baixo? Ah, para cima. Tá, então se ele foi para cima, ele é mais 1/2. Pronto. Esses são os números quânticos do carbono. Então, quando um leitor percebe isso, ele consegue descobrir exatamente todas essas informações sobre o carbono. Quais são os orbitais, onde eles estão, e também as ordens de energia, né, pessoal? Depois dá para aprofundar o conhecimento. Se você quiser estudar química depois da faculdade, você vai ver que dá para fazer a escalinha de energia. Ó. 1S é o menos energético, o 2S é mais energético, e aí o 2P tem mais energia ainda, 2P. Então o carbono tem aqui energia até aqui, ó, desse jeito. Esse é o carbono, em termos energéticos, e esse é o elétron mais energético do carbono. Tudo bem? E depois você vai entender o fenômeno de hibridação. Por que é hibridação? Porque a diferença de energia entre esses dois aqui ela não é muito grande. E como esse elétron ele fica muito perto desses orbitais P aqui, ele acaba, para ter mais espaço, pulando para cá. E quando ele pula para lá, ele acaba fazendo, olha que legal isso, ó, uma hibridação, ou seja, uma hibridização. Ele acaba se fundindo e criando os orbitais sp. Como assim orbitais sp? É o orbital s com os orbitais p. Eles se fundem e formam orbitais únicos, onde você vai ter um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, que foi justamente esse elétron que pulou, vou dar uma pintada nele aqui, ó, esse elétronzinho aqui, tá vendo? Que pulou para cá, para esse lugar, que está aqui, ó. E aí, como eles ficam todos na mesma energia, a gente chama de orbitais sp justamente por isso. Então você que já estudou orgânica e nunca entendeu por que é o orbital sp, é porque é uma fusão entre os orbitais s e os orbitais p. Tudo bem? Então essa é a explicação, não precisa disso agora, é só uma explicação para química orgânica e tal, aproveitando o ensejo, porque vem dos números quânticos. Bom, continuando aqui, queridos, vamos fazer os exercícios do livro para ver se eu consegui me fazer entender. Vamos fazer as distribuições eletrônicas do F, que é o flúor, e do enxofre, ok? O F é 9, vamos distribuir 9 elétrons aqui para o flúor. Fica como? 1s2. Se alguém tem dificuldade nisso, peço por favor que assista a aula passada, está gravadinho no canal, vai ajudar bastante vocês a entender como se faz a distribuição. Essa é a distribuição. Agora vamos colocar os orbitais aqui, ó. Vamos começar com um S, eu vou colocar um S em cima, ok? Tem 2 elétrons, tá? Então eu vou colocar 2, ó, vou simbolizar. 1, 2. Beleza. Depois do 1S vem quem? Ah, depois do 1S vem o 2S. Tá, então eu vou colocar outro quadrado aqui e vou colocar 2S. Quantos elétrons tem no 2S? Ah, tem 2, então eu vou colocar 1, 2. Tá, mas depois quem é que vem? Calma, querido, depois vem o P. Vamos colocar o P aqui, ó. Tá vendo?
Aí ficou muito feio, né? Vamos então apelar aqui para a tecnologia. Pronto. Viu só? Agora já era. Tá aqui o P, ó. P. 1, 2, 3. Fechou. Tá ali o P. Então vamos colocar os 5 elétrons no P, tá? Vamos colocar e vamos ver como eles se distribuem. Esse é o 2P. 2P. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar até uma colorida nesse último elétron. Esse é o elétron que vai informar pra gente quais vão ser os números quânticos do flúor. Então aqui é o P-1, P0 e o P mais 1. Ok? Esse aqui, o S, só tem número 0 como indicativo de número quântico terciário. E o S também. Então vamos escrever os números quânticos do flúor aqui do ladinho. N do flúor, que é o número quântico principal. O N vai ser 2, porque ele termina no nível 2. Então você coloca 2. Número quântico secundário, ou azimutal, que é o L. É o subnível. Qual é o subnível? P. Que letra eu uso para o P? Desculpa, que número eu uso para o P? P você usa 1. Lembrando, 0 é para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. Continuando, número quântico terciário, que é o quadradinho. Em qual quadradinho ele está, esse elétron verdinho? Ele está no menos 1, no 0 ou no mais 1? Ah, ele está no 0, então bota o 0. Tá aí o spin. Ele foi para baixo ou para cima? Ah, ele está apontando para baixo, então é menos 1/2. Pronto, esses são os números quânticos do flúor. Tá? Tudo bem? Mas eu estou achando muito difícil, é impossível um troço desse. Vamos tentar então agora com o enxofre para ver se melhora um pouquinho a explicação. O enxofre tem 16 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10. 3s2, 3p4. Pronto, ele terminou em 3p4. Vamos agora distribuir os quadradinhos, tá? Vou fazer os quadradinhos aqui para você. Deixa eu colocar aqui, diminuir a espessura em um pretinho para ficar mais bonitinho. Então vamos fazer aqui o quadradinho 1s, o quadradinho 2s e o quadradinho um pouquinho maior. Deixa eu fazer aqui mais um quadradinho, assim. 2p, e vamos continuar. O 3s e o 3p, que são 3 quadradinhos aqui desse jeito. Então, 3p, pronto. 3p, fechou? Então estão todos os quadradinhos do enxofre ali. Vou colocar todos os orbitais. Ó. O 1s, o 2s, o 2p, que tem ali ó, o menos 1, o 0 e o mais 1, o 3s e o 3p, que tem ó, o menos 1, o 0 e o mais 1. Vamos colocar os elétrons? Vamos lá, vou colocar os elétrons em vermelho. No 1s ele tem 2, 1, 2. No 2s ele tem 2, 1, 2. No 2p ele tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 3s ele tem 2, 1, 2. E no 3p ele tem 4. Então vamos lá, esse é o principal, é o último, né? 1, 2, 3 e agora vem 4. Vou colocar de verdinho. Então é esse último elétron que vai informar para mim o número quântico do enxofre. Vamos colocar aqui, ó. Número quântico principal, ou seja, qual é o nível mais energético do enxofre? 3. Aí você escreve 3. Número quântico secundário que corresponde ao orbital do enxofre. Ele terminou em qual orbital? P. Então você coloca 1, porque P corresponde a 1. Número quântico magnético, que é o número quântico do quadradinho. Qual quadradinho ele terminou? Foi no menos 1, no 0 ou no mais 1? Ah, foi no menos 1, então você coloca menos 1. Número quântico do spin, que indica o sentido se é para cima ou se é para baixo. Ah, foi para baixo, então menos 1. Meio, prontinho. Esses são os números quânticos do enxofre. Certo, queridos? Bom, essa é a explicação para os números quânticos. Não é tão difícil quanto parece, é muito mecânico, é só entupir de quadradinho tudo para enxergar aqueles orbitais. Não cai, né, em provas mais populares, então por isso que eu gravei em vídeo para você. Vou passar junto agora uma lista extra de exercícios para que vocês se entretenham. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço.